Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Mateus, capítulo 4. Eu acredito que toda pessoa, quando aceita Jesus e quer começar a vida cristã, deveria receber da igreja esse texto. Porque isso também acontece com cada um de nós. É uma mensagem que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, quando está na iminência de começar o seu ministério, o seu trabalho ministerial, ou seja, cumprir o propósito do coração de Deus, ele passa por essa experiência que nós vamos ler no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, e nós passamos isso também. Nesse mês de julho nós estamos falando sobre provar e ser provado. Domingo passado pela manhã, segundo domingo, falamos sobre Deus nos desafiando, dizendo: fazei prova de mim, diz o Senhor. À noite falamos sobre provai e vede que o Senhor é bom. Na quarta-feira falamos sobre você ser provado. Ao invés de provar Deus provar você. Deus te desafiar, baseado no Salmo 139, quando o salmista diz: prova o meu coração, ou sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hoje pela manhã falamos ainda sobre ser provado. Provar ainda com o mesmo verbo, falando da experiência do profeta Neemias, baseado em 1 João capítulo 4, versículo 1, quando diz o escritor, o apóstolo João: não creiais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus, porque eles de mim testificam. O Espírito de Deus é que testifica a respeito de Deus. Então disse: não creiais a todo espírito, 1 João 4, 1, mas antes examinai, em algumas versões, provai. E ainda baseado na experiência de Neemias, quando Semaías vai aconselhá-lo, e ele vai fazer uma prova, uma avaliação da profecia daquele profeta, e vai dizer a ele que ele não está sendo usado por Deus, que a profecia dele não vem do Senhor, e ele rejeita a profecia. E ainda a experiência da mulher adivinha, baseada em Atos capítulo 16, quando ela saúda Paulo. Ela era uma adivinhadora, e ela no meio da multidão vai dizer: creiam nele, ele é um homem de Deus, e ele está aqui para pregar a salvação. E Paulo repreende aquele espírito, mesmo sendo elogiado por ele, repreende, colocando à prova aquele espírito, e vai expulsar aquele espírito daquela mulher. Ou seja, Deus pode ser provado, Ele nos desafia dizendo: fazei prova de mim. Nós podemos ser provados também por Deus, pedindo que Deus possa nos provar. Nós podemos provar e ver que o Senhor é bom, e podemos também provar os demônios, colocar à prova todo tipo de espírito. João diz: não creiais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus. Baseado em Mateus capítulo 4, que é o texto que temos para este momento, nós vamos ver agora se Jesus pode ser provado. Vamos olhar para o texto, Mateus 4, na versão NAA, é a versão ainda Almeida, ela está atualizada. Quando eu tiver tempo eu digo aos irmãos quem é Almeida e por que nós temos essa primeira tradução, que foi trazida ao Brasil, foi colocada à disposição nossa, e todas as outras traduções são baseadas nessa, exceto a Bíblia de Jerusalém. Isso mesmo. Ferreira é de origem católica, depois se converteu a Cristo. Ele é o tradutor da Bíblia, e a Bíblia de Jerusalém é traduzida por 14 pastores e é usada pela Igreja Católica. Esse mundo está doido, está tudo ao contrário. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado, você pode dizer para ser provado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra, do mundo, e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Derrama, Senhor, sobre o nosso coração uma porção que Tu tens reservado da palavra do Senhor para cada um de nós. Ministra sobre a nossa cabeça, para que, ó Deus, ao sair daqui, saiamos convictos, ó Deus, de uma experiência nova com o Senhor, que seja motivadora, que venha, ó Deus, influenciar-nos nas nossas decisões, de tal maneira que elas sejam pautadas com o querer do Teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus também foi provado. O que me chama a atenção é que nós temos dois tipos de provação nesse texto. Se você me permitir substituir a expressão provar, tentar por provar. Dois tipos de provação nesse texto. A primeira delas eu gostaria de falar sobre o próprio Senhor Jesus. Jesus, quando está para começar o seu ministério, logo depois do batismo, que vai começar no capítulo 3, versículo 13, ou seja, o capítulo anterior, o versículo 13, vai narrar sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é a confirmação para que ele pudesse exercer o ministério que ele tinha que exercer. Jesus, ele veio ao mundo, sabia que o seu ministério já estava profetizado desde a fundação do mundo. Nada para Jesus era novidade. Que ele iria nascer de uma virgem já havia sido profetizado 750 anos antes dele nascer. A cidade que ele nasceria também não era novidade, porque já havia sido profetizado o lugar que ele iria nascer. O jeito, a circunstância que ele nasceria também não era novidade, porque também o profeta Isaías tomou o cuidado de profetizar, usado por Deus, sobre o lugar, as circunstâncias que ele iria nascer. Ou seja, nada era novidade na vida de Jesus. Que ele iria morrer na cruz do Calvário, isso também Jesus já sabia. Jesus já havia dito: se vocês derrubarem este templo, em 3 dias ele será reedificado outra vez. Ou mesmo ainda o evangelista João, ele vai cuidar de dizer as palavras do Senhor Jesus, de registrá-las, dizendo: ninguém toma a minha vida, mas eu dou voluntariamente a minha vida e a torno a tomar. Ou seja, Jesus tinha plena consciência do que aconteceria com ele, qual seria a sua vida e o seu ministério. Depois de ser batizado, Jesus é levado para ser provado. E nós vamos ver pelo menos 3 desafios colocados diante de Jesus. O primeiro deles, quando Jesus sente fome em meio à provação. É um dos momentos mais difíceis, quando você tem diante de você uma limitação. O seu corpo precisa de alimento, mas você não o tem.
Conversava com uma pessoa e disse: eu não consigo dormir sem jantar. Eu acredito. Imagine você fazer jejum vários dias e ficar limitado sem que você possa se alimentar ou não tenha um alimento durante vários dias em jejum. Você já parou para pensar? Jesus está enfrentando uma das maiores e mais terríveis limitações que o corpo humano pode enfrentar. Eu fui militar, fui paraquedista do exército, fiz curso de sobrevivência na selva, em Altamira, lá na floresta amazônica, e eu sei mais ou menos o que é quando a fome chega. Quando ela fica, ela se avizinha, você está disposto a comer capim, se você está disposto a comer o que você encontra pelo caminho, qualquer coisa que possa servir ao seu organismo, você está apto, pronto a absorvê-la. E Jesus está ali, e o diabo, ele vai então colocar à prova Jesus numa das piores limitações que alguém pode enfrentar, que é a fome. E ele então diz a Jesus: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e se alimente. O grande desafio ali não era a fome, mas a obediência. Quando nós somos provados por Deus, o objeto que está diante de nós, seja ele qual for, pode ser a honestidade, pode ser a fidelidade, pode ser a fome, seja ele qual for que esteja diante de nós, ele não é o verdadeiro objeto da nossa provação. Nós somos provados para saber se nós estamos dispostos ou não a obedecer ao Senhor. Jesus foi provado não por causa da fome, mas Jesus foi provado para saber se estaria como ser humano pronto a obedecer. Transforma as pedras em pães, ou seja, obedece à orientação diabólica, obedece à orientação dada pelo diabo, obedece à orientação que contraria o plano de Deus para você. Ao invés de esperar que Deus traga a solução, submeta-se à orientação demoníaca. E Jesus, olhando, disse: está escrito. Jesus recorre a Deuteronômio e diz: não, vou fazer o que você quer, não, de modo algum. Está escrito: nem só de pão o homem viverá, ou viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fixe a sua mente nessa declaração primeira de Jesus: nem só de pão, ou seja, o pão também é essencial, tanto que na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia concede-nos hoje. Está na oração sacerdotal ensinada por Jesus. Mas Jesus declara: nem só de pão. A vida não se constitui só no pão que eu posso comer. A vida não se constitui somente no almoço que eu posso me alimentar, no jantar que eu posso jantar. De modo algum, Jesus está dizendo: o problema central não é a comida. O problema central do nosso relacionamento com Deus é a obediência. Se você quer ser abençoado, terá que aprender a ser obediente ao Senhor. Nenhuma promessa de Deus, volto a dizer, vem sem que Deus diga que você tem que ser obediente. Pode pegar qualquer versículo, diga assim: eu gostaria de fazer algo, eu gostaria de colher frutos no reino de Deus na evangelização. Aquele que sai chorando, você tem que obedecer, tem que sair. Eu gostaria de ser abençoado, que as janelas dos céus estivessem abertas sobre mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor, trazei todos os dízimos e ofertas. É preciso obediência. Eu gostaria de encontrar o Senhor enquanto eu estivesse adorando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Todo o nosso relacionamento com Deus, nós somos muitas vezes provados
não por causa do objeto primeiro da provação, mas por causa da obediência que está sendo colocada à prova. Jesus olhou para o diabo e disse: de modo algum, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo então conduziu Jesus na tentação, na narrativa do evangelista, até o pináculo, o local mais alto do templo. Diz o texto que Jesus foi levado e lá no alto ele foi tentado. Versículo 5. E disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. O diabo vai citar o texto bíblico. Citar a Bíblia não é sinal de manifestação de Deus. Isso o diabo sabe fazer com facilidade. O que o diabo queria saber é se Jesus iria obedecê-lo se ele citasse as Escrituras Sagradas. Nós vivemos numa geração que pouco examina, mas a qualquer alarido, ainda que seja alguém citando a Bíblia Sagrada, ele está apto a cumprir, a realizar, está pronto a se submeter. O diabo vai citar a Bíblia, e o problema não era a Bíblia. O problema é se Jesus iria se submeter a ele ou não. Quando ele diz: então jogue-se daqui, porque está escrito, o salmista diz: aos anjos dará ordem acerca de ti, e eles te acolherão em seus braços. Você pode se jogar. Se o problema você me disse que está escrito, nem só de pão viverá o homem, então agora eu digo a você que também está escrito que você pode se jogar daqui. Quantas pessoas ouvem um texto bíblico, uma pregação bíblica, e não examinam se Deus ou o diabo está falando? Não creais a todo espírito, era o sermão pela manhã, mas antes examinai se os tais são de Deus. Não creais, mas examine. Jesus olha na provação, na tentação. Jesus ouve o diabo dizer: está escrito. Se o problema é a Escritura Sagrada, eu quero citar para você o que está escrito na Escritura Sagrada. Nem tudo que a gente escuta, nem toda reflexão à luz das Escrituras Sagradas é Deus falando. Isso mesmo. Você lembra no jardim do Éden? Deus disse ao homem, após criá-lo, disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A árvore é apenas uma figura, porque o que está em xeque aqui, em questão, é a obediência. Deus poderíamos traduzir, sem qualquer dificuldade, dizendo assim: você é livre para tomar qualquer decisão que você quiser, mas no dia em que você me desobedecer, você certamente morrerá. A linguagem é filosófica, mas Deus está dizendo: você tem que me obedecer. Esse é o grande desafio no relacionamento com Deus. Deus está dizendo: Adão, você tem que me obedecer. E logo após, na narrativa bíblica, aparece a serpente, o diabo, e diz assim: você ouviu o que Deus disse? E aí a mulher repete: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí o diabo diz: não foi bem assim. O que ele disse é que no dia que você comer ou desobedecer, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Olha a interpretação do que está escrito. O diabo diz para Jesus: o problema é o que está escrito. Eu vou dizer a você: está escrito, lança-te daqui, e aos anjos dará ordem acerca de ti, e eles te acolherão em seus braços. Jesus olha para o diabo e diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito,
A gente aprende no direito constitucional, uma coisa chamada princípio da ponderação. Quando duas normas, dois textos constitucionais, eles estão aparentemente em conflito. E aí você tem que afastar um deles, eles não estão em conflito. Eles estão aparentemente, você tem que afastar um deles e se valer do outro para que você possa aplicá-lo. Por exemplo, a liberdade de imprensa é um direito constitucional, um direito fundamental, estatuído no artigo 5º da Constituição. Está lá a liberdade de imprensa. Mas eu também tenho direito à minha privacidade, que também é um direito fundamental. Mas se eu me torno uma pessoa pública e o meu exercício da atividade pública, eu vou ter que abrir mão do meu direito à privacidade para que a imprensa possa noticiar a respeito das minhas atividades na vida pública. Isso chama-se princípio da ponderação. O diabo está aqui conversando com Jesus e provavelmente estão aplicando o princípio da ponderação. Está escrito: lança-te daqui e aos teus anjos, Deus aos anjos dará ordem acerca de ti e eles te acolherão em seus braços. A interpretação é a praga pior que a gente tem, porque muitas vezes a pessoa interpreta do jeito que quer, forçando aquilo que ela quer. Posso te dar um exemplo? Existe um texto bíblico que diz assim, Jesus falando sobre oração: batei, batei e abrir-se-vos-á. Deixa eu te contar uma história. Diz que o Severino se converteu a Jesus, nordestino. Isso é só uma história, só para você entender. Se converteu a Jesus, e agora, domingo pela manhã, lá vai o Severino de terno, Bíblia colada ao peito, andando pela rua do seu bairro. E aí ele foi parado por Antônio, Tonho. Parou o Severino: Severino, você agora é crente? Ele disse: sou. Você sabe que está escrito nesse livro preto, que se bater de um lado você tem que dar o outro? E o Severino, meio assim desconfiado, disse: sei. Disse: então se eu bater de um lado você tem que dar o outro. Está escrito. E aí conta o escritor que o Tonho foi lá e encheu a mão na cara do Severino. Pá! Severino ficou em pé, contou até 10. Se você não reagiu, porque está escrito isso aí, que se bater de um lado você tem que dar o outro, você sabe? Sei. Aí diz lá o escritor que o Tonho foi do outro lado e pá, bateu do outro lado. Severino puxou uma peixeira debaixo do paletó daqui de trás assim, foi lá, enfiou na barriga dele e puxou, e ele caiu esvaindo sem sangue. E aí o Tonho falou assim: Severino, por que você fez isso? Ele falou: porque está escrito: batei, batei e abrir-se-vos-á. Está escrito ou não está? Está. Mas é disso que a Bíblia está falando? Não. Mas se eu quiser, eu posso interpretar do jeito que eu quiser. A crítica textual e a própria exegese e a hermenêutica são ferramentas para te ajudarem a interpretar um texto bíblico. O diabo está dizendo a Jesus: você pode pular porque está escrito, ou seja, eu vou interpretar do meu jeito. Jesus disse: então quero dizer a você que está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo conduziu Jesus a um monte muito alto, de onde dava para ver todos os reinos da terra. E lá de cima ele disse para Jesus: está vendo todos os reinos, toda a riqueza da terra? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Terceira provação. Jesus olha para ele. Jesus poderia citar inúmeras passagens. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você lembra do capítulo 1 de João? Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus poderia dizer ao diabo coisa ruim:
quero dizer uma coisa para você. Tudo isso aí já é meu. Tudo foi feito por mim e para mim. E sem mim, nada do que foi feito se fez. Jesus poderia dizer a ele, o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os mares e todos aqueles que neles habitam. Jesus diz a ele, cita, ele diz, está escrito. Jesus diz para ele, está escrito também, que você tem que adorar somente o Senhor. Na verdade, Êxodo 20, versículo 3, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não as adorarás, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus cita só uma parte desse texto, dizendo, somente a Deus eu tenho que adorar. E o diabo deixou Jesus e os anjos vieram, termina assim o versículo 11, vieram e serviram a Jesus. Como eu gostaria, eu encontro muitos irmãos daqui, de outras igrejas, de outros estados, até de outros países, eles sempre gostam de dizer, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. É verdade, mas não se esqueça que o versículo diz, dos que o temem e os livra do mal. Os anjos vieram servir Jesus depois que ele foi provado e aprovado. Você só será abençoado se você for aprovado naquilo que você está passando. Eu não sei que tipo de provação você enfrenta, mas só será aprovado, só será abençoado depois que você for aprovado. Pode ter certeza disto. A dificuldade que você enfrenta no trabalho, em casa, na educação do filho, no exercício da atividade profissional, onde quer que você esteja, você só será abençoado depois que Deus disser, você está aprovado. Quando termina a última tentação, Jesus diz, e vieram os anjos e serviram Jesus. Para encerrar, eu disse que há dois tipos de provação. Tem 3 provações pelas quais Jesus passa, mas há um segundo tipo de provação. O diabo é provado nesse texto. Ele tenta a primeira vez e ele falha. Ele tenta a segunda vez e ele falha. E ele tenta a terceira vez e ele falha. E ele não vai desistir. Se você ler o Novo Testamento, ele vai tentar o tempo todo. Até que chega à cruz do Calvário. Jesus é crucificado, morto. E o diabo pensa, segundo Andrew Blackwood, e ele pensa, finalmente eu venci. Mas ao terceiro dia, as mulheres vão ao sepulcro. E quando chegam perto, a pedra está removida, e elas olham dentro do sepulcro, o corpo de Jesus não está lá. Se ajoelham e começam a chorar, dizendo, onde colocaram o meu Senhor? E então, enquanto ela está ajoelhada, ela ouve uma voz por detrás dela, e eu acho isso fantástico. Uma voz por detrás dela, e que diz assim, mulher, por que me buscai entre os mortos? Eu imagino uma eternidade entre a mulher ouvir aquela voz e ficar pensando, eu conheço essa voz. E ela parada, e a voz que veio por detrás dela, e ela diz, imagina, eu vi morto, eu fui até o local da crucificação, eu vi tirarem o corpo dele, eu vi sepultarem-no, eu vi tudo isto, mas eu estou ouvindo a voz dele. E ela vira-se, diz o texto, lentamente, e ela se lança aos pés do Senhor Jesus. Senhor, Jesus, diz o escritor, em tudo foi provado, mas ele venceu.